Olá, boa tarde para você que está nos acompanhando ao vivo nesta sexta-feira, fim de tarde, 4 de novembro de 2011. Eu sou Fabrício Rocha e esse é o Participação Popular. Na edição de hoje, nós vamos conversar sobre adoção. O Cadastro Nacional de Adoção está com quase 3 anos, mas ainda são muitas as reclamações de dificuldades para adotar uma criança e de excesso de crianças à espera de uma família. Por que isso acontece? Nós queremos saber a sua opinião. Ligue pra gente, é grátis. 0800 619 619. Você pode mandar também um e-mail para participaçãopopular@câmara.gov.br. Do jeito que tá aqui, hein? Essa participação não tem cedilha nem tio, viu? Atenção nisso. E se você usa o Twitter na internet também, pode mandar um tweet pra gente, uma mensagenzinha mencionando @participaçãopop, que a gente vai receber a mensagem e discuti-la ao vivo aqui nessa tarde de sexta com os nossos convidados que estão aqui. O Walter Gomes de Souza, supervisor de adoção da Vara de Infância e Juventude do Distrito Federal. Tudo bem, Walter? Tudo em paz. Espero que você goste do programa de hoje, viu? Com certeza. A gente que é quase vizinho, né? Descobriu agora há pouco aí, né? E nós temos aqui também a Fabiana Gadelha, que é diretora jurídica do projeto Aconchego. Que esse projeto Aconchego é só do Distrito Federal, Fabiana? Não, ele tem atuação nacional. Nacional, mas aí tem as direções regionais. Isso, não. Ele é sediado em Brasília, ele existe há 15 anos, mas ele tem atuação nacional, ele capacita todos os envolvidos na rede social de atendimento a crianças abrigadas e a rede, né, que acolhe crianças que moram nos abrigos. Bom, legal. É bom que a gente então já sabe mais ou menos o que faz o projeto Aconchego. Nós vamos conversar mais sobre isso durante todo o programa, né? E quero lembrar você que durante mesmo a conversa nossa aqui no Participação Popular, você também pode acessar o E-Democracia, que é o portal da Câmara, para a participação das pessoas no processo legislativo como um todo. O endereço é edemocracia.câmara.gov.br, né? Você bota lá, http://edemocracia.câmara.gov.br e você pode participar de um bate-papo que já está acontecendo ali ao vivo. Todo esse material depois poderá ser usado pelos deputados exatamente para elaborar ou aperfeiçoar as leis que já existem, né? Vamos dar um pulinho no centro de Brasília, onde está lá a nossa colega da Rádio Câmara, Dini Moraes. Dini, você... Boa tarde, Fabrício. Boa tarde aos nossos convidados que estão no estúdio. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo agora pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Bom, a gente está aqui no centro de Brasília, onde a gente vai conversar com as pessoas o que elas acham a respeito dessa Lei Nacional de Adoção. A lei que já está em vigor há 2 anos, inclusive fez agora 2 anos, agora no comecinho de novembro. Aqui do meu lado, eu estou com o André Cabral, ele que tem 33 anos e é analista de sistema. E o André, Fabrício, ele tem já 2 filhos adotados e 2 filhos biológicos. Vamos pedir para ele contar um pouquinho da história dele pra gente. André, como é que foi essa decisão que você e a sua mulher tiveram de adotar? Por que adotar? Bom, a gente tinha essa ideia já antes do casamento, quando a gente namorava ainda, a gente queria fazer uma coisa, sabe, que fosse bem para alguém, que conseguisse, sabe, fazer as pessoas felizes que estão à nossa volta. Então, a gente planejou que inicialmente teríamos filhos biológicos e a partir daí, quando chegasse o momento certo, a gente ia adotar, não pensamos em quantidade, mas adotar uma criança. Então, depois de termos nossos 2 filhos biológicos, ele decidiu primeiramente ter a Carolina, né? E agora há pouco tempo veio a Maria Vitória. A Carolina, ela tem quantos anos? A Carol agora fez 7 anos e a Maria Vitória fez 2 anos. E foi fácil esse processo de adoção? O processo de adoção, ele foi até mais facilitado para a gente porque a gente deixou o nosso perfil bastante amplo. Nós não fechamos normalmente o perfil que a pessoa coloca na fila de espera. Então a gente não demorou muito tempo na fila de espera. A gente seguiu o processo de entrevista, de tudo, e na fila a gente não demorou muito. Mas vale ressaltar, Fabrício, que inclusive o perfil do André e da mulher dele não é bem o perfil que normalmente se vê por aí, na verdade, no Cadastro Nacional de Adoção. As 2 filhas que eles adotaram, elas têm deficiência, né? São portadoras de deficiência. Exatamente. A Carolina, ela tem síndrome de Moebius e ela tem paralisia cerebral. E a Maria Vitória, a gente está ainda fazendo exame e tudo, mas ela tem microcefalia. E ela tem um retardo nos movimentos, ela tem 2 anos, mas ela agora que está começando a sentar, está começando a desenvolver agora. Então, o desenvolvimento dela foi um pouco retardado. Agora, para adotar as 2, levou quanto tempo que você falou? A Carolina, até ela chegar em casa, o processo inteiro foi mais ou menos 1 ano.
entre filas, escolha e chegar em casa. E a Maria Vitória também levou mais ou menos esse tempo. Bom, então, na verdade, não foi, até pode ser considerado um tempo pequeno perto dos padrões nacionais. Vale lembrar, Fabrício, que das cerca de 5.000 crianças que hoje estão no Cadastro Nacional de Adoção, mais ou menos 26% delas, ou seja, mais ou menos 1.800, têm algum tipo de deficiência, que seria o caso, por exemplo, das filhas, a Carol e a Maria Vitória, que são as filhas do André, aqui o nosso convidado. Beleza, Dini, valeu. Daqui a pouco a gente volta aí com você. Mais informações estão do centro de Brasília. Esse dado importante, com certeza a gente vai discutir aqui no nosso programa. Antes da gente continuar no papo aqui, eu queria só mandar aqueles nossos tradicionais recados para o pessoal que acompanha o Participação Popular e está sempre em contato com a gente, né? O Clemildo Sá e Rafael Madeira, os nossos amigos do Conselho Tutelar de Brasília, Distrito Federal. Um beijo para Marlene Pereira, Grande Colorado, Distrito Federal também, e para Leila Nascimento, do Paranoá, Distrito Federal, ela que é da Facitec, da Projeta. Leila, beijão para você. Bom, a gente vai continuar aqui com uma pergunta, né? Já chegou aqui pelo 0800, uma pergunta do nosso espectador, o Paulo Afonso Lopes, de Planaltina, Distrito Federal. Ele conta a história dele rapidamente aqui. Há 10 anos peguei uma criança com 3 anos de idade dos braços dos próprios pais que alegaram não querer ficar com ela. Imediatamente entrei na justiça para que o processo de adoção fosse feito e a criança pudesse ter meu sobrenome. Várias audiências aconteceram, inclusive com a presença do pai biológico e da criança, hoje com 13 anos. E mesmo assim o juiz da Vara de Infância e Juventude, que fica na Asa Norte, não deu parecer. Por que tanta burocracia? 10 anos não são suficientes? Walter Gomes de Souza, você que é lá supervisor de adoção da Vara de Infância e Juventude do Distrito Federal, pode explicar por que acontece isso? 10 anos de espera aqui pelo Paulo Afonso? Bem, não é um prazo usual. Com certeza, embora eu não conheça de perto esse processo, eu teria que manuseá-lo para verificar se houve alguma intercorrência que atrapalhou a tramitação mais séria. De qualquer forma, é muito bom que se destaque. O processo de adoção tem regras que devem ser observadas e, como ele muito bem destacou, esse acolhimento deu-se de forma direta. Antes do advento da nova lei da adoção, a chamada adoção consensual, qual seja, aquela em que o interessado acolhe a criança diretamente junto à genitora. A história da mãe deu a criança. Exatamente. É necessário que os pais, de fato, sejam ouvidos, é necessário que haja a deflagração do processo de destituição do poder familiar, estudos psicossociais devem ser realizados e é importante que se frise que a nova lei da adoção enfatiza que todas as possibilidades de mantença da criança junto à família biológica devem ser verificadas. A adoção é excepcional. Mas até em qual grau que se tenta esse contato com a família biológica para... A lei usa a expressão família extensa. Via de regra, verifica-se se tios, primos, avós reúnem condições psicossociais de exercer com todo cuidado, com todo zelo, o papel parental em relação àquela criança. Eles são oficialmente informados sobre a situação ali da criança? Exatamente. E tem que se esperar, tem prazos para Exatamente. É necessário que haja um estudo psicossocial. Às vezes, é necessário que as políticas públicas sejam acionadas a fim de que problemas eventualmente constatados sejam saneados. De qualquer sorte, é necessário que todas as possibilidades sejam tentadas. Em não sendo possível a reintegração plena dessa criança junto à sua família natural, aí sim o juiz, após ouvir o Ministério Público, poderá decretar a condição de adotabilidade dessa criança. E aí ela será apresentada a uma das famílias habilitadas. O problema maior é que esse processo de tentativa de reintegração familiar pode extrapolar o tempo e fazer com que essa criança perca as possibilidades concretas de vir a ser adotada. Ou seja, vai passar a infância em abrigo esperando uma decisão, né? Infelizmente. E a infância passa rápido demais, né? Todos nós já passamos por isso e hoje ficamos lembrando como é que é. Fabiana Gadelha, diretora jurídica do Projeto Aconchego. Pela sua experiência, esse sistema todo de adoção do Brasil é muito burocrático, é demorado demais, poderia ser mais simples, ou você acha que realmente é inevitável que seja desse jeito? Olha, a burocracia ela é necessária. Né? O Estado, como guardião dessas crianças, ele tem que ter certeza de que estão realmente esgotadas as possibilidades de convivência na própria família.
E ele tem que cuidar também dessa próxima família que receberá essa criança. Tem que ter certeza que ela saberá cuidar, de que não são pessoas que têm interesses escusos, né? Temos aí diversos casos de sequestro, pedofilia. Então, o Estado realmente tem que ter certeza para quem ele vai entregar essa família. O caso de 10 anos relatado pelo ouvinte, ele é inadmissível, né? Eu não conheço o processo, mas ele é o reflexo do que acontece não só em Brasília, mas em outros lugares também. A justiça brasileira ela é chamada morosa em qualquer ação. Né? Se você vai propor um inventário, uma execução, se você vai pedir uma reintegração de posse, qualquer ação é morosa. Então, é um problema próprio do judiciário. E na adoção, na infância e juventude, não é diferente. Agora, Só com esse sistema jurídico todo que a gente tem aqui no Brasil, o sistema legal, inclusive, qual é o prazo mínimo para que uma adoção aconteça e qual é o prazo médio, pelo que vocês acompanham? Olha só, nada justifica essa espera. O judiciário pode dizer que é falta de estrutura, que é falta de recursos humanos, falta de recursos técnicos. O objeto desse direito, que são as crianças, que são sujeitos de direitos, elas têm um tempo diferente. A nova lei de adoção, ela prevê um prazo de 120 dias para a conclusão da ação de destituição do poder familiar, que é a finalização do vínculo da família de origem para que ela possa ser adotável. Qual o prazo? 120 dias. Mas é um prazo utópico que não se consegue na prática cumprir. Mal se autua, que é juntar os documentos para formar um processo, mal se intima, mal se dá início a esse processo. Então, o legislador, em 2009, quando ele criou esse prazo, ele quis acelerar, ele quis dinamizar, ele quis pôr um ritmo diferente aos processos. Só que ele não condiz com a realidade. Então, acaba que é mais uma lei que não pega. Não tem quem fiscalize. Existe uma burocracia. Quem está buscando um filho pela adoção, ele tem que procurar a justiça. A adoção consensual é uma coisa muito insegura para a criança e para quem está adotando. Então, realmente, quem quer buscar a adoção tem que buscar essa habilitação. Ele tem que submeter a uma série de testes, a uma série de documentos que ele tem que apresentar. Só que o tempo que isso gasta, isso realmente é uma falha de toda uma rede, não só do judiciário, mas do Poder Executivo local, que não tem políticas públicas para conscientizar essas mães de qual que é a melhor forma de entregar um filho para adoção, de que não tem técnicas de reintegração familiar. Hoje, das 37 mil crianças que estão abrigadas, a grande maioria tem vínculos familiares. Mas não existe uma política eficiente que devolva essa criança para casa com segurança. E ela fica numa situação indefinida, às vezes uma vida inteira num abrigo. E de quem é a culpa? É de todos. Complicado, né? A sociedade civil, que são os voluntários, que é o aconchego, que são os grupos de apoio, que são as igrejas, que são as ONGs, que trabalham em prol da convivência familiar e comunitária, ela tem esse braço voluntário, ela tem a vontade de tirar essas crianças dos abrigos, mas ela não tem, digamos assim, força, né, e nem condição técnica para acelerar esse processo judicial. Então é preciso unir, né, todos os atores envolvidos, que não é uma responsabilidade só do judiciário, mas de todos, né, para que se possa realmente tirá-los, para que se defina a situação jurídica deles, para que eles tenham o direito a viver em família, seja na família natural, ou, em última hipótese, no caso, em adoção. O que não se pode admitir é que uma criança fique em uma situação jurídica indefinida, né, que não é adotada, que não está na família natural, que continua abrigada ou que está numa situação irregular. Então, isso realmente a gente tem que trabalhar para que não aconteça e declarar, mostrar histórias e exigir das autoridades que se façam políticas em benefício dessas crianças, não das pessoas que querem adotar, mas daquelas que precisam estar numa família. Bom, nós temos no telefone aqui o ex-deputado João Matos, que foi deputado aqui pelo PMDB de Santa Catarina, né? Tem informação? Deputado, está ouvindo a gente? Estou ouvindo muito bem, sim. Ô, deputado, bem-vindo à Participação Popular, espero que esteja gostando do programa. O senhor foi o autor de um dos projetos que deram origem à Lei Nacional da Adoção, não é? Sim, eu fui autor do projeto de lei 1756 de 2003, o primeiro deles, então o projeto Eixo, e que propôs realmente a Lei Nacional de Adoção. Outros vieram, outros projetos, propondo algumas questões na área da adoção, mas não uma lei de adoção. A proposta da Lei Nacional de Adoção é a proposta do projeto 1756 de 2003, a nossa autoria. Bom, deputado, nós estamos vendo já aqui nesses primeiros minutos aqui do Participação Popular que existe uma reclamação geral sobre muita burocracia, né, muita demora, muita morosidade no processo de adoção das crianças. O senhor considera que já é um momento
de se revisitar essa lei nacional de adoção, de fazer algumas alterações, ou o problema não está na lei, estaria de fato, por exemplo, no sistema judiciário do país? Não resta dúvida nenhuma que é na operacionalização da lei, é no sistema judiciário, é nas práticas que se vem tradicional ou historicamente adotando que está a burocracia instalada. A lei não cria burocracia, pelo contrário, diminui burocracias. Ela ainda mantém burocracias que achamos possam ir à medida que o tempo for passando e a experiência ou a prática em termos de execução da lei vir ocorrendo, a gente pode ir eliminando algumas burocracias que são dispensáveis. Se bem que algumas são necessárias até para dar a garantia de preservação do direito inalienável da criança. Pois bem, agora, evidentemente que boa parte dessa burocracia que ainda existe, que rodeia ou que integra aí os processos de adoção, são práticas e são resultado dessa tendência histórica que temos e da cultura brasileira, que é uma cultura de burocracia, infelizmente. Não é a lei que cria burocracia. Ela mantém algumas burocracias ainda consideradas necessárias para garantir segurança, sobretudo ao grande interessado, que é a criança ou adolescente, né, objeto, entre aspas, de adoção. Mas, deputado, sim. O senhor vê alguma, já que o senhor mencionou aí, alguma dessas exigências, por exemplo, que são feitas pela lei, o senhor vê alguma assim que poderia ser dispensada num breve momento, numa breve revisão da lei? Eu acho que é bastante polêmico o excessivo rigor que impõe o cadastro, a aplicação do cadastro nacional para adotantes. Realmente, e também a ordem cronológica necessária, não é, ou respeitada quanto à inscrição desses casais, fazendo com que muitas vezes não seja a ordem cronológica de inscrição que vai definir que este é o melhor casal ou a melhor pessoa para adotar essa criança ou esse adolescente, que então a lei pudesse flexibilizar um pouco, é isso que a gente sente na prática, fazendo com que se pudesse, em determinados casos, flexibilizá-la, aplicando ou estudando e decidindo esses casos especiais. Tanto na questão desse rigor do cadastro nacional para adotantes, quanto também essa obrigatoriedade, excessivo rigor na obediência cega à ordem cronológica da inscrição. Professor João Matos, ex-deputado, que estava aqui com a gente na Câmara dos Deputados até pouco tempo atrás. Muito obrigado por estar com a gente também aqui no Participação Popular, mais uma vez, né? Muito obrigado, espero que o senhor goste do resto do programa também. Com certeza absoluta, pude ouvir boa parte do programa, fico feliz que esse assunto venha a debate e realmente ganha com isso a sociedade brasileira, sobretudo ganham com isso as nossas crianças e adolescentes que há anos, muitos deles esperam para serem adotados, né, para que se pratique com eles um gesto de resgate de plena cidadania. Parabéns à TV Câmara por esse trabalho, parabéns e obrigado em nome dessas crianças todas, cujo projeto de lei nacional da adoção, que leva o nome do meu filho adotivo, Kleber Matos, que esse projeto de adoção quis resgatar. Em nome dessas crianças pelas quais lutei durante tantos anos e continuarei lutando, eu gostaria de dizer a todos muito obrigado por essa participação rica, com tantas sugestões e com tantas constatações. Muito obrigado. E a vocês, parabéns por essa equipe extraordinária. Muito obrigado, então, professor João Matos, ex-deputado aqui, mais uma vez, né? Nós queremos saber a sua opinião. Ligue para o 0800 619 619, mande um e-mail para participaçãopopular@câmara.gov.br ou mande um tweet no Twitter para @participaçãopop. Estão chegando algumas perguntas aqui já no 0800. O Denis e Silva Maier, de Sumé, Paraíba, faz uma pergunta interessante aqui. Por que os pobres adotam mais crianças do que os ricos? Walter, existe realmente alguma estatística que mostre isso? Qual é o perfil dos adotantes ali? Realmente tem mais famílias mais pobres adotando ou são os mais ricos? Como é isso? Eu posso me basear na experiência do DF. Aqui nós temos a grande maioria das famílias que pleiteiam a adoção que ganham entre 1 e 5 salários mínimos mês. Esse é o perfil econômico das famílias que majoritariamente
pleiteiam a adoção. Agora, eu gostaria de destacar também, Fabrício, que o que pode determinar ou não uma espera maior pelo acolhimento de uma criança é o perfil fixado por quem deseja adotar. Vou exemplificar para você. Hoje, no DF, quem se habilita para acolher uma criança com menos de 1 ano, há de esperar não menos que 7 anos até que se concretize esse sonho. Por outro lado, se essa mesma família flexibilizar o perfil e admitir, né, o acolhimento de 2 irmãos entre 5 e 10 anos, esse tempo de espera vai ser reduzido, né, a menos de 1/3. Por quê? Porque esse perfil de criança hoje está disponibilizado pelo sistema de justiça. Nós temos no DF, hoje, 173 disponibilizados para adoção, sendo que desse total, 100 são adolescentes. E nós não temos nenhuma família do universo de 400 habilitadas interessada em acolher uma adolescente. Mas então, isso aí também é consequência dessa demora toda na análise dos processos da liberação para adoção? Não, se uma família hoje se habilitar querendo acolher adolescentes, esse acolhimento vai se dar num curto espaço de tempo. Hoje, 99% das famílias que se habilitam querem acolher um recém-nascido. Recém-nascido dificilmente é disponibilizado não só pela Justiça Infanto-Juvenil do DF, mas de todo o Brasil. Esse perfil, né, não figura no cadastro de disponibilizados. O que você vai encontrar são crianças portadoras de perfis que não despertam desejo de acolhimento, né, nas famílias habilitadas. Nós temos, né, uma média de quase 6 famílias a nível nacional para cada criança disponibilizada. E uma pergunta que surge que não quer calar. 6 famílias querendo adotar para cada criança disponível para adoção. Nós temos quase 32 mil famílias inscritas para adoção em todo o território brasileiro, para um universo de 4.800 crianças e adolescentes disponibilizados. Ou seja, existem mais famílias querendo adotar do que crianças disponibilizadas. Se existem menos crianças, por que elas não são acolhidas? E a resposta são crianças cujo perfil não desperta interesse de acolhimento por parte dessas famílias habilitadas. Então, essas crianças vão permanecer nas instituições de acolhimento e essas famílias habilitadas, infelizmente, vão continuar experimentando uma frustração por não terem o projeto adotivo devidamente contemplado pelo sistema de justiça. Para quem está nos ouvindo pela Rádio Câmara, esse foi o Walter Gomes de Souza, supervisor de adoção da Vara de Infância e Juventude do DF. A Fabiana Gadelha, do Projeto Aconchego, queria fazer um comentário rápido aqui. Né? Nós do Grupo de Apoio, nós temos uma séria restrição contra essa culpa histórica que o postulante, às vezes, é obrigado a receber. Quem busca adoção, busca um filho. É natural que se busque uma criança recém-nascida, uma criança pequena. Claro que esse movimento de reflexão do perfil adotivo, de buscar irmãos, de buscar crianças de outra raça, de buscar crianças mais velhas, é um papel do grupo de apoio e do próprio Tribunal de Justiça que promove a reflexão do postulante de adoção para que ele contemple esse perfil. Só que você não pode adotar uma criança de um perfil diferente daquilo que você acha que é bom para você, porque é mais rápido. Eu não posso buscar uma criança de 10 anos porque vai ser mais rápido, eu estou com pressa. Esse é um projeto fadado ao insucesso. O postulante ele tem que passar pela burocracia que é necessária, mas ele tem que passar por um período de capacitação que hoje a lei lhe confere, né? Ele é obrigado a passar por esse curso. E normalmente a sociedade civil propõe a flexibilização desse perfil, mas ela não pode obrigar esse postulante a adotar aquilo que ele não acredita. Então, critérios de raça, critérios de irmãos, critérios até de doenças, de problemas de deficiência. Se a pessoa não estiver segura de que aquele perfil é dele, essa adoção não terá sucesso. Nós temos hoje nos abrigos, né, segundo o último dado do CNJ, 37 mil crianças abrigadas, onde só menos de 5 mil são adotáveis. Vou até aproveitar isso que você está falando justamente para a gente dar uma olhadinha nos números do CNJ, né, aqui que nós temos aqui para os espectadores da TV Câmara, está aparecendo na tela, mas são exatamente os números que a Fabiana estava falando aqui, né? 4.900 crianças e adolescentes cadastrados no Cadastro Nacional de Adoção, 33,8% são brancos, 18,7% são negros e 46,3% são cadastrados como pardos. 46,3% do total dessas crianças, dessas quase 5 mil crianças, têm problemas de saúde. São 26.936 famílias pretendentes à adoção no país, né? Casados são 80% desse total.
Tem filhos biológicos, 25%, quase um quarto das famílias. Tem filhos adotivos já, 10%, e apenas 0,5% querem crianças de 11 a 17 anos. 36,5%, 36,5% só aceitam crianças brancas. 2,1% só aceitam crianças negras, e nós temos também o dado de 5,7% que querem apenas crianças da cor parda. Indiferentes em relação a essa cor, né, essa raça da criança, são 33,7% do total dessas quase 27 mil famílias que querem adotar crianças no país. Então, o postulante ele tem que ter uma segurança, ele tem que ser orientado sobre a realidade do perfil. Isso é um fato, que o Dr. Walter disse, é um fato, né? Esses números existem mesmo. Essa idade maior, né, de adolescentes é majoritária por conta dessa ineficiência, né, que se tem na condução dos processos no país inteiro, não só da adoção, mas em qualquer processo. Então, tem crianças que estão nos abrigos há 10 anos. Chegaram lá com 5 e hoje estão com 15. Chegaram com 8 e hoje estão com 18. E ninguém vai querer adotá-las. E não é certo falar para o postulante, olha, vai ser mais rápido se você mudar o seu perfil. Ele tem que ser convencido, ele tem que se sentir seguro disso. Nós, do Aconchego, temos feito esse trabalho, conseguimos aumentar a estimativa de perfil de adoção no DF, que antes era de criança de até 2 anos. Hoje há fila para crianças de 6, 7 anos, há pessoas que querem adotar. O Brasil em todo também há trabalhos dos grupos de apoio que têm feito essa reflexão, mas é um trabalho moroso, é um trabalho de varejo. É uma coisa de pouquinho que você tem que dar certeza para que aquela pessoa possa não só querer adotar, como adotar e manter essa criança em sua família para se evitar devoluções pós-adoção, que tem acontecido bastante. Agora, a gente não pode também só deixar para o postulante, como eu disse antes, é um defeito conjunto, é a rede inteira que não se compromete com a questão. Não dá para botar a culpa só aí da família que está adotando, né? Vamos dar um pulinho lá no centro de Brasília com a Dini Moraes, que está lá na rodoviária. Dini, com você. Então, Fabrício, a gente vai conversar de novo com o André Cabral, o de 33 anos, ele que tem 2 filhos biológicos e 2 filhinhas adotadas, né? O André, ele passou todo esse processo que a gente está falando aí, esse processo de adoção, fila, credenciamento, curso, na prática. Uma das filhas foi na lei antiga de adoção e a outra filha já foi, a Maria Vitória, já foi na lei nova. Vamos perguntar, André, fez alguma diferença a lei nova? Eu acho... Questão burocrática no caso do processo? Olha, eu acho que principalmente foi importante a questão do curso. O curso foi muito importante para conscientizar as pessoas da importância e dos critérios que têm que ser tomados a decisão de procurar realmente um filho, né? Não uma criança qualquer ou para tapar buraco. O importante é estar procurando um filho que lhe agrade. Então, entre os 2 processos, acho que o mais importante que teve, como o prazo ainda está sendo avaliado, é a questão do curso. O curso foi primordial para que as pessoas pudessem ter realmente consciência do filho que ela está procurando. Mas no processo em si, no papelado, nada, né? Não, até agora o que eu percebi é muita semelhança entre os 2. Alguns prazos menores, mas o prazo realmente bate, não tem muita diferença. Em todo esse processo, qual é a parte mais difícil, digamos assim, nesse processo de adoção? Eu acho que a espera, né? A pessoa realmente quer aumentar sua família, quer dar amor, então ela fica ansiosa por ter a criança, né, realmente o filho que ela procura. Então eu acho que isso realmente, né, dá uma ansiedade muito grande na pessoa. Então o tempo que leva até que ela tenha o seu filho nos braços, eu acho que é o mais angustiante de tudo. Você vê o processo, às vezes querendo andar mais rápido, mas sabe que existe aspectos legais, não poder desenvolver mais rapidamente, mas eu acho que essa angústia é maior. Mas você estava me relatando uma questão do problema da certidão de nascimento, esse negócio de desligamento dos pais antigos. Como é que é? Fala pra gente. Isso, como a Fabiana informou anteriormente, né? Hoje o prazo é 120 dias para ter o desligamento da família, mas eu concordo com ela, isso é uma utopia ainda. Então, o que eu mais sofri, estou sofrendo agora no processo da Maria Vitória, que o da Carol já acabou, realmente é o tempo de desligamento da família. Porque quando a gente tem o nosso filho em casa, a gente quer, né, que tenha o nosso nome, nosso sobrenome. Então, acho ainda muito difícil a espera, né? Esperar a mãe biológica, esperar a família, ter esse desligamento, que às vezes demora muito, no meu caso demorou anos, no caso da Carol, para que a gente possa realmente chamar, esse aqui é meu filho, com meu nome, com meu sobrenome, ter aquele
Que é mostrar aquele amor que a gente tem pela criança. E no final das contas, isso até traz uns empecilhos, né? Porque ele estava falando pra gente, Fabrício, que a falta de certidão de nascimento, por exemplo, dá problema ao viajar, porque você precisa apresentar, né, André, a certidão de nascimento, é isso? Isso, às vezes o papel da guarda dá alguns problemas. Em plano de saúde, muitos não aceitam, às vezes tem que solicitar para o juiz para que ele dê um parecer, então... Enquanto está esse processo de guarda e a adoção definitiva, realmente tem alguns problemas que surgem no meio do caminho. Mas apesar de tudo isso, valeu a pena? Com certeza, valeu a pena. Eu acho que no meu caso particular, de querer aumentar a família, de procurar as minhas filhas, foi assim, muito consciente. A gente sabia o que a gente queria, como a Fabiana tinha falado, tem que ser realmente bem definido o que a pessoa quer. Então a gente queria um perfil amplo, realmente a gente queria distribuir o amor que já tinha na família, né? Então acho que para mim foi muito importante, vale a pena, com certeza. Tá certo, obrigada André pela sua participação. A gente conversou então com o André Cabral, ele que tem 33 anos e tem 2 filhos biológicos e 2 filhas adotadas. Agora, uma pergunta que eu gostaria de deixar para os nossos convidados aí é se com a nova lei ela realmente diminuiu aquela adoção, digamos, ilegal, né? Se todo mundo está fazendo certinho, que nem o André fez, né, no caso das filhas dele. Walter Gomes de Souza, da Vara de Infância e Juventude. Até já, enquanto o André estava falando, ele queria já comentar alguma coisa. Pode falar? Bem, em relação à queda, né, das adoções, de fato, no DF houve uma queda significativa nos processos de adoção ajuizados. E há uma explicação. Antes da nova lei da adoção, era possível a que uma mãe pudesse entregar o próprio filho para uma família que ela própria selecionava. A nova lei proibiu. É necessário que toda adoção seja mediada pelo sistema de justiça. É imprescindível que o interessado se habilite previamente. E a mãe que deseja entregar o filho para adoção, segundo, né, o artigo 13, parágrafo único da nova lei, imprescindivelmente ela tem que procurar a Justiça Infanto-Juvenil para proceder essa entrega. Agora, paradoxalmente, a lei também diz que, embora essa mãe possa entregar a criança à vara da infância, e essa criança possa ser cadastrada e entregue a uma família previamente habilitada, essa mãe pode, no transcurso do processo, manifestar arrependimento. A Lei 2010 é muito clara. A mãe pode manifestar arrependimento até a data de publicação da sentença constitutiva de adoção. Ou seja, essa previsão automaticamente gera uma insegurança para a família que vier acolher aquela criança. Até porque o processo de restituição, que deveria ser deflagrado e ser concluído em um prazo de 120 dias, de fato, ele não ocorre. Exatamente devido ao volume de processos que tramitam, né, na vara da infância, devido também à possibilidade das partes manejarem recursos. Então, de fato, é uma utopia esse prazo. É necessário que, né, façamos um esforço ingente para a simplificação. Agora, eu quero voltar a um ponto que a Fabiana pontuou, ressaltou. O Poder Judiciário não procura culpabilizar a quem manifesta interesse em acolher, né, uma criança com um perfil mais restrito. Agora, o Poder Judiciário tem o dever de sempre enfatizar quem de fato necessita de adoção, que são essas crianças disponibilizadas. O cadastro é muito claro. São crianças cujo perfil não atende ao interesse da grande maioria de habilitados. E veja, o nosso sistema faculta ao interessado declinar o perfil que deseja. Não há qualquer ingerência, qualquer forçação de barra por parte do Poder Judiciário. Qualquer família terá o seu perfil, né, de criança desejada devidamente respeitado e atendido. Por outro lado, vai ter que esperar mais. O dever, né, do Poder Judiciário não é de atender de pronto essa família. Nós não temos uma usina produtora de recém-nascido, essa é a grande verdade. O Poder Judiciário há de apresentar as crianças que estão disponibilizadas. E a realidade é que são crianças que não despertam interesse, né, de acolhimento por parte dessas famílias. Então, a alternativa é trabalhar a flexibilização desse perfil. Não na perspectiva de que essa adoção ocorra mais rapidamente. Não é isso. Até porque também a nova lei prevê a preparação dessa família. O curso de preparação visa, sobretudo, garantir a possibilidade de uma adoção segura, atendendo ao superior interesse da criança. Tenho a impressão de que o telefoninho aqui da TV Câmara já começou a tocar.
E nós teríamos aqui com a gente o deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro. Olha aí, é ele, hein? Cadê? Deputado Alessandro Molon, tá com a gente? Tô sim, Fabrício. Uma boa tarde. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Quero cumprimentar você, ao Walter e a Fabiana. Ah, que bom. O senhor tá em Brasília ainda? Tô em Brasília, tô aqui no meu gabinete. Ah, não voltou para as bases não, né? Tô voltando daqui a pouquinho. Assim que terminar a entrevista, vou pro Rio de Janeiro. Então vamos correr com isso, né, deputado? Só para explicar um pouquinho aqui, o deputado Alessandro Molon é membro da Frente Parlamentar Mista Intersetorial em Defesa das Políticas de Adoção e da Convivência Familiar e Comunitária. Ah. Exatamente, Fabrício. O nome é longo porque a missão é uma missão muito importante. Deputado, existem vários projetos na casa que tratam dessa questão da adoção, né? Mesmo com a aprovação recente até dessa lei nacional, ainda existem algumas propostas aqui. O que vem sendo discutido nessa frente aí, da qual o senhor faz parte? Quais são as mudanças mais prováveis, as novidades mais prováveis que os deputados estão estudando a possibilidade de adotar aí nessa questão da lei nacional da adoção? Olha, Fabrício, nós estamos procurando, num primeiro momento, avançar no levantamento dos problemas reais que dizem respeito à adoção, muitos dos quais já foram abordados por você, pelo Walter e pela Fabiana no programa de hoje, como muitas vezes a demora no processo de adoção, o que acaba levando à adoção tardia e, como se disse aí também, muitas famílias não querem crianças a partir de uma certa idade. Então, o poder público, se conseguir adotar mecanismos que acelerem, mesmo guardadas todas as garantias, né, mas que acelerem o processo de adoção, nós vamos estar contribuindo para que menos crianças fiquem aguardando numa dor silenciosa, né, numa angústia profunda, que alguém venha escolhê-las, que alguém venha querê-las, né. Nós queremos também discutir o problema da licença maternidade e da licença paternidade, aprimorar os dispositivos legais com vistas à aproximação das demandas reais dos adotantes em relação às particularidades dos adotados. Por exemplo, no caso de adoção tardia, no caso de adoção de crianças e adolescentes com necessidades específicas de saúde, com deficiências soropositivas, né? Outro ponto importante, a aplicabilidade concreta do disposto na legislação sobre apoio à gestante na escolha da permanência ou entrega da criança à adoção. Já durante a gestação, né? Exatamente, nós temos visto algo muito triste, que é bebês recém-nascidos sendo encontrados, muitas vezes vivos, outras vezes infelizmente mortos já, em sacos de plástico, abandonados, provavelmente por gestantes que não tiveram esse apoio e não souberam dessa possibilidade de dar a criança em adoção em vez de abandoná-la à própria sorte. Então essa acho que é uma outra contribuição importante. Deputado, eu tenho informação de que a Dini Moraes, lá no centro de Brasília, na rodoviária, está com alguém lá que gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. É isso, Dini? Isso mesmo, Fabrício. Na verdade, eu estou aqui com o Matheus Andrade, ele que tem 18 anos e ele mora na Casa de Ismael, que é um abrigo para crianças aqui em Brasília. O Matheus, ele tem uma história bem interessante para contar para a gente, porque ele vive lá desde criança. Matheus, quando que você foi para o abrigo? Eu fui para o abrigo com 7 anos de idade, na década de 2000, e eu fiquei lá durante o período de 10 anos. E eu estou completando 11 anos dentro desse abrigo, nesse ano. Ou seja, está completando 18 anos e vai ter que sair da casa de abrigo, é isso? Para falar a verdade, eu já tenho 18 anos. Mas no meu abrigo, que é um caso específico, eles deixam você ficar até os 21 anos se você não tiver para onde ir. Mas você tem que estar estudando ou fazendo alguma coisa do tipo, porque tem muito abrigado que não fazem essas coisas, não seguem os padrões que o abrigo determina. Mas depois disso, esse é o problema, porque depois que você sai do abrigo, você não tem uma referência para onde ir. Então você fica meio que perdido, né? Ou seja, no caso você era inadotável, né? Você nem foi reintegrado para a família e nem chegou a ser adotado, é isso? Por exemplo, esse caso de eu não ser reintegrado para minha família, às vezes é porque minha família não tem condição. Mas uma coisa que eu não entendo é porque demorou esse tempo todo, eu não fui reintegrado e eu também não fui cadastrado na lista nacional. Na lista nacional de adoção. E esse é um problema, porque você cresce meio que isolado, sabe?
da sociedade, você não tem muito contato. E quando você sai de um abrigo, você não sabe como viver numa sociedade, mesmo as pessoas te falando como você tem que viver, estudando, trabalhando, você fica meio desorientado. E a pergunta que você queria fazer para o deputado Alessandro Molon, ele que é da Frente Parlamentar de Adoção? Era o seguinte, a pergunta que eu queria fazer é porque, assim, geralmente, em certos tipos de casos, em adoção, pessoas que estão na lista de adoção, que esperam muito tempo, por exemplo, vamos supor, uma pessoa que chega 5 anos no abrigo, ela fica lá 10 anos. E quando ela completa 15 anos, tem algum certo tipo de pais adotivos que é um tipo de preconceito, sabe? A criança está fora do perfil, no caso. Fora do perfil, no caso. E essas pessoas, como elas não podem ser reintegradas para a família delas, porque elas não têm contato, ou porque as famílias delas não entraram em contato com ela, ou simplesmente não existe, essas pessoas ficam sem saber o que fazer, sabe? E eu queria saber se existe algum tipo de lei não lei, mas algum tipo de projeto que incentive essas pessoas a abrir mais a mente delas, né? Porque geralmente o perfil que elas procuram não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque você pode levar um recém-nascido, adotar um recém-nascido, como você também pode adotar uma criança, um adolescente de 17 anos, que pode ser o mesmo caso, sabe? Tá aí a pergunta, então, para o deputado Alessandro Molon, então, Fabrício. O deputado Molon está ouvindo aí? Ouviu a pergunta? Ouvi a pergunta, sim. A pergunta é excelente. Eu quero cumprimentá-lo, dizer que eu entendi muito bem, embora ele não esteja me vendo e nem eu esteja vendo, eu entendi perfeitamente, e dizer que ele tem toda a razão. A gente precisa estimular que os pais que querem eventualmente adotar alguém, a gente tem que estimular que eles, de fato, abram as suas mentes, os seus corações para a possibilidade de adotar alguém fora daquele perfil inicialmente imaginado. Ele tem razão, às vezes, uma criança adotada com uma idade maior, um adolescente, vai ser aquele filho maravilhoso que vai ser companheiro, que vai ser amigo para o resto da vida, talvez que seja o melhor filho de todos, não é verdade? E às vezes aquele outro adotado ainda recém-nascido, ou até 3 anos, talvez não dê tantas alegrias, talvez tenha uma relação mais difícil, ou seja, o fato de ser uma adoção tardia não quer dizer que tenha grande probabilidade de ter problemas, ao contrário. Mas isso tem que se fazer com um debate com a sociedade brasileira, né? Quer dizer, nós não podemos obrigar, como há pouco diziam os debatedores, né? Desrespeitar aquilo que aqueles que vão adotar estão querendo escolher como seu filho adotado. Não há a possibilidade de se constranger. Quanto à possibilidade de se incentivar uma adoção tardia, é uma medida que precisa ser estudada com cuidado, para evitar que se dê, digamos assim, algum prêmio, algum incentivo para alguém que adote este e não aquele. Esse tipo de incentivo é sempre polêmico e, no mínimo, merece um pouco mais de estudo. Mas ele tem razão no principal. A gente deve procurar combater toda forma de preconceito, de discriminação e dizer que, independente da idade da criança, ela pode ser um filho maravilhoso se tiver a oportunidade de ser amado, de ser escolhido por uma família. Maravilha, então, deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro. Muito obrigado por ter ficado com a gente aí para o Participação Popular, viu, deputado? Eu que agradeço, quero deixar o meu abraço, Fabrício, com você, com o Walter, com a Fabiana. Obrigado. E também com todos aqueles que acompanham o Participação Popular nesse momento aí na TV Câmara. Muito obrigado, então, deputado. Até para complementar um pouquinho a informação que o deputado Molon deu, e até a pergunta que foi feita lá pelo Matheus, né? Existem alguns projetos na Câmara, o PL 659 de 2011 da deputada Nilda Gondim, PMDB do Paraíba, dá prioridade para os processos de adoção de crianças com deficiência ou problemas de saúde. O PL 942 de 2011 do deputado Carlinhos Almeida, do PT de São Paulo, cria uma dedução em dobro do imposto de renda por dependente que for uma criança adotada maior de 2 anos, ou com doença ou deficiência, ou afrodescendente. O projeto de lei 1432 de 2011, do deputado Jorge Tadeu Mudalen, do Democratas de São Paulo, dá prioridade e cria a possibilidade de incentivos, até mesmo fiscais, para quem adotar crianças de 3 anos ou mais. Vamos voltar lá com a Dini Moraes, lá no centro de Brasília, porque o Matheus talvez agora tenha ficado satisfeito com a resposta. Eu espero que sim. É isso aí, vamos lá. Matheus, você gostou da resposta do deputado? Gostei.
E aí, tem algum recadinho para dar? Porque o Matheus, Fabrício, é interessante a gente ressaltar isso, porque o Matheus, ele tá do outro lado, né? Quando a gente fala de adoção, fala de cadastro, parece que são nomes, números. Mas não. São pessoas, são crianças. E cada tempo desse que fica passando ao longo desse processo burocrático, são crianças que estão crescendo nos abrigos, né? Então, eu acho interessante a gente ver esse lado do Fabrício, do Matheus, né, Matheus? Conta pra gente como é que você se sentiu esse tempo que você ficou no abrigo. Quando eu cheguei lá, eu era criança, eu tinha 7 anos. Então, a criança, ela tem ela não tem um conhecimento do que é a realidade. Ou seja, ela absorve mais isso. Mas à medida que você vai crescendo, você vai vendo que você não vai ter mais contato com a sua família, você fica meio que isolado, né? Por exemplo, quando eu estudava lá na minha escola, tipo, todo mundo praticamente viajava no final do ano para passar o Natal, o Ano Novo com a família. E, infelizmente, só eu que ficava no abrigo. Então, isso era meio, sabe, entristece a pessoa. E também revolta em alguns casos. Eu conheço amigos meus que eram abrigados, que praticamente os pais, sabe, não entraram em contato. Eu conheço casos, assim, que se eu fosse falar aqui, ia demorar o dia todo. Outro programa, né? Que esses certos tipos de adolescentes, eles se revoltam com esse tipo de situação. Mas você tá tranquilo. Você chegou a estudar, né? Você estudou bastante, não foi? Não, sim. No momento eu estou estudando para concurso e pretendo fazer faculdade. Você pretende fazer faculdade de quê? Eu pretendo fazer faculdade de administração. Mas você também já estudou língua estrangeira, não fez, não? Sim, eu faço intermediário de inglês. Não, beleza. E qual é a perspectiva que você pode falar para as pessoas que sonham um dia em adotar crianças? Ou não crianças? Tá, assim, a gente não pode generalizar o tipo de pessoa. Existem pessoas ruins e pessoas boas em todo canto do país. Em igreja, até no próprio governo existem pessoas ruins e boas. Então, elas não podem generalizar. A criança é maior, vai dar mais problema. Mas se eu levar o bebê, ele pode até dar mais, sabe, pode ser mais companheiro. Isso não tem nada a ver. Depende da educação e depende da própria pessoa. Porque nem todos os casos são iguais. Tá certo. Então, Matheus, muito obrigada por sua entrevista aqui por Participação Popular. Nós conversamos com o Matheus Andrade, ele que tem 18 anos e viveu a vida, então, num abrigo Casa de Ismael. Ele que não entrou nem na lista de adoção e nem voltou a ser reintegrado para a família dele. É com você, Fabrício. Legal, Dini. Bacana aí a história do Matheus. E ele parece ser um cara de cabeça boa, né? Um menino que mesmo com dificuldades aí, com essas carências, ele manteve a cabeça no lugar e eu acredito que ele vai ter um grande futuro aí, né? Que ele vai conseguir realmente fazer a faculdade de administração que ele quer. E tudo de bom para ele, boa sorte para ele, então. Boa sorte para o Matheus. Nós estamos recebendo algumas ligações aqui pelo 0800-619-619. O Antônio Carlos Bonfim, de Castelo, Espírito Santo, faz um comentário. Tem que priorizar a adoção, pois o judiciário alega que tem muitos processos e isso impede que as pessoas possam realizar seus sonhos. O Arilton Café de Moura, de Brasília, Distrito Federal, levanta uma questão interessante aqui. Atualmente, para adotar uma criança sem deficiência, leva-se uns 7 anos. E para adotar uma criança com deficiência, leva 1 ano. Parece ser mais rápido. Por que há essa diferença de tempo? Queria jogar para quem pode responder, Walter. Você, exatamente talvez? Porque são poucas as pessoas que se propõem a acolher uma criança com problemas de saúde. Se existe uma criança disponibilizada, né, com esse perfil e poucas pessoas, né, interessadas em acolhê-la, aquela que aparece, que se habilita, que demonstra ao Poder Judiciário reunir condições psicossociais adequadas, é possível que essa adoção possa ocorrer de forma mais célere. Exatamente por quê? Porque existe uma criança disponibilizada cujo perfil não é acolhido pela grande maioria. Não é o desejado. Não é o desejado. Né? Se uma família se habilita para acolher grupos de irmãos, adolescentes, de fato haverá uma maior celeridade. Por quê? Porque se há um interessado e há disponibilizados, esse casamento com certeza poderá vir a ser celebrado e o processo vai tramitar mais rapidamente. Veja, né, o nosso convidado deixou muito claro que em 1 ano ele foi habilitado e acolheu uma criança. Agora, uma criança com problema de saúde. 98% das famílias habilitadas no DF só admitem acolher uma criança com menos de 2 anos, em perfeito estado de saúde, sem irmãos.
Então, esse perfil, né, aqui no DF, não pode ser contemplado num curto espaço de tempo. Mas essa coisa de ter que, já que falou, é a segunda vez que a gente margeia esse assunto da adoção em grupo ali dos irmãos, isso será que não atrapalha mais do que ajuda? Porque muitas pessoas querem adotar uma e não 3 irmãos de uma vez. Será que isso não é prejudicial? Também, a Lei 2010 também cria, né, uma certa dificuldade para a promoção de separação de grupos de irmãos. Nós temos grupos de 6 irmãos, de 5 irmãos. 90% das famílias que se habilitam querem acolher crianças sem irmãos. Então, de imediato, você já acaba por condenar os grupos de irmãos a permanecerem no contexto institucional. Então, a própria lei, de certa forma, dificultou, né? Mas, em contraponto, o ECA, ele prioriza o interesse da criança. E na própria lei também, ela fala, exceto em casos onde haja um melhor interesse para a criança. Então, é evidente que ninguém hoje tem filhos, 6 filhos, 4 filhos. Então, é possível, sim, nós temos várias experiências, não só em Brasília, como em outros estados, onde se divide esses irmãos em grupos de 2, né, que é possível para se manter essa irmandade, em famílias da mesma sociedade, onde que eles possam conviver. Voltando um pouco ao caso do Matheus, o Matheus é o reflexo do padrão de criança que passou a vida inteira num abrigo, né, que contempla esses 4.900 inscritos para adoção, que não foi adotado, que está saindo ali completamente desprovido, né, de capacitação, sem uma autonomia emocional, sem condição de reintegrar. O abrigo que o recebe tem essa política, né, de o acolher até os 21 anos, mas e depois? Para onde que ele vai? Então, nós, dos grupos de apoio, nós acreditamos na adoção tardia. Ela é possível, porém trabalhosa. Precisa ter um preparo muito grande desse postulante, dessa criança que vai estar compondo essa família. E realmente aquilo que ele disse é possível. Uma criança de 15 anos, de 10 anos, de 16 anos. O ano passado nós acompanhamos um rapaz que adotou um menino de 16 anos. Ele participa do nosso grupo de adoção tardia. Nós temos reuniões semanais para estar ajudando nesse processo de integração familiar durante a adoção e pós-adoção. Então, é uma adoção exitosa, onde uma família se constituiu, um homem de 50 e um rapaz de 16 para 17 anos, já no finalzinho, né, do abrigamento dele. E é uma adoção, sim, capaz de dar essa capacidade de filho, né, de ser pai, de construir um pai, de construir uma mãe. E realmente nós temos que enxergar a pessoa além de um estereótipo. Independente da idade, independente da condição de saúde, independente da raça, o apelo dele, ele é uma situação de que ele dificilmente vai buscar uma adoção hoje, né? Ele vai ter que viver. Do Matheus, né? Ele vai ter que viver, ele tem amigos, né? Ele vai ter que formar uma unidade familiar própria, ele vai ter que ter uma namorada, enfim. Mas ele perdeu, ele foi roubado na sua infância. Ele ficou 11 anos num abrigo. Então, não adianta também você flexibilizar esse perfil se as crianças continuam a adolecer nos abrigos. A nova lei diz que o abrigamento não pode perdurar mais do que 2 anos. E aí? Quando chegar a 2 anos, o que acontece? Há uma nova justificativa de que não teve um perfil, de que... Não tem como chutar no meio da rua, que se esgotaram as condições de reintegração familiar, que não foi exitosa, e ele vai continuar, ele não vai sair do abrigo. Mas é preciso um compromisso, sabe? De se colocar fim nessa busca indefinida pela família natural, até quando essa família vai ser priorizada em detrimento de uma família, né? Porque se busca uma família, então, ou seja, uma família vai ter que ficar esperando 10 anos para que ela se organize, e a justiça vai ter que esperar esse tempo também. O que se prioriza é o interesse da criança, do adolescente que está abrigado, não da família que quer adotar e nem da família que está sendo adotada. Bom, pena que a gente não tem mais tempo para continuar a conversa aqui, né? Fazer o agradecimento então à Fabiana Gadeira, que é diretora jurídica do Projeto Aconchego aqui no Distrito Federal, e ao Walter Gomes de Souza, supervisor de adoção da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, que estiveram aqui com a gente batendo esse papo no Participação Popular sobre a adoção do Brasil. E muito obrigado a você que acompanhou essa nossa conversa. Muito obrigado por estar junto, por participar, por mandar perguntas. E eu gostaria de convidar você para o programa que vem, para o próximo Participação Popular, na próxima sexta-feira, ao vivo, às 5 da tarde. Nós vamos discutir a leitura no Brasil. Por que o brasileiro lê pouco? Será que realmente lê pouco, como se diz? Por que os livros são tão caros nas nossas livrarias, até nas bancas de revistas? O que poderia ser feito para incentivar a leitura?
Dê sua opinião, 0800 619 619, a ligação é gratuita, mande um e-mail para participaçãopopular@câmara.gov.br e pelo Twitter você pode mandar uma mensagem para @participaçãopop, tudo isso sem cedilha e sem tio, né? Eu, Fabrício Rocha, não vou estar aqui nesse próximo programa, por alguns dias aí eu vou ter um afastamento, mas você vai assistir com a Dini Moraes, a nossa repórter que estava lá no centro de Brasília, vai assumir essa cadeira aqui no estúdio da TV Câmara e transmitir todo o programa para a TV Câmara e para a Rádio Câmara. Então, daqui a alguns dias, a gente se fala e a gente se vê. Tchau.